Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma live aqui da Escola da Magistratura. Papo com o diretor. Hoje nós vamos ter uma convidada muito especial. Nós vamos falar aqui com a doutora Adriana Ramos de Mello, que é uma grande especialista no tema feminicídio, tema violência doméstica. E nós vamos falar sobre isso hoje, sobre o problema da violência doméstica em tempos de pandemia, porque a violência doméstica já é um tema importante, um tema fundamental, ganha mais importância ainda nesse período de confinamento, de distanciamento social. Os conflitos surgem principalmente porque as pessoas acabam ficando muito em casa, os casais. E isso é um problema sério, esse é um problema que nós temos que enfrentar e saber quais são as soluções, como é que se pode agir num caso de violência doméstica. Então, a minha querida amiga, a doutora Adriana, ela vai estar aqui falando sobre isso com a gente. Deixa eu ver, a Adriana já está aqui. Isso aí. Então, olha, o tema de hoje que nós vamos falar é um tema muito importante, sempre muito importante, mas me parece, Adriana, que nesse período de pandemia a importância aumentou. Eu não sei se eu tenho lido a respeito disso, e por isso até que nós combinamos de fazer essa live, que os casos de violência doméstica tendem a aumentar, ou até aumentaram em função desse confinamento, desse distanciamento social. Você tem tido algum dado a esse respeito, não? Os dados, assim, em primeiro lugar, boa noite, né? Porque eu estou vendo algumas pessoas queridas entrando aí, Adriana Mota, a Carlinha Araújo do Vamos Mulherar, nossa procuradora e atuante, queridíssima, e várias colegas aí. Então, André, na verdade, o que a gente observa é que a pandemia, o isolamento social, ele propicia realmente o aumento aí da violência e dos abusos, e principalmente dentro da família, né? Então, a gente não tem dados ainda muito, digamos assim, fidedignos ainda, porque a pandemia ela ainda está acontecendo, né? A gente só vai poder ter uma análise mais real disso ao final da pandemia. O que a gente tem de concreto? O Tribunal de Justiça divulgou essa semana dados aí, mais de 2.000 protetivas foram concedidas ali entre os primeiros, o início da pandemia e abril, né? É um número expressivo, mesmo nesse momento em que as mulheres estão aí isoladas nas suas casas e a dificuldade de se registrar uma ocorrência, né? A gente sabe que a violência doméstica, os números nunca são reais, né? Existe uma subnotificação, existe aí uma cifra oculta, ou seja, mulheres que estão sofrendo violência e que não conseguem acessar a justiça, o sistema de justiça de uma forma muito ampla, né? Eu, antes de entrar aqui com você nessa live, eu vi um noticiário de uma moça que foi morta, né? Foi vítima de feminicídio hoje, e ela não havia registrado nenhuma ocorrência anterior, né? Pois é, então a gente observa que algumas mulheres aí têm essa dificuldade de acessar e medo também, às vezes um medo também, né, André? De que aquela ameaça se concretize, que como era o caso dessa moça que infelizmente morreu, deixando uma filha de 7 anos de idade, né? A família relatava, eu estou puxando esse caso, porque é um caso que aconteceu no momento de pandemia, hoje, né? A moça, que é o retrato da violência doméstica praticamente no Brasil inteiro. Muitas mulheres que são assassinadas, ou seja, vítimas de feminicídio, praticado no âmbito doméstico e familiar, não procuraram a justiça antes, né? E muitas por medo, né? Pesquisas realizadas dizem que as mulheres têm muito medo daquela ameaça, medo de que ele faça alguma coisa, por exemplo, em relação aos filhos daquele casal, porque muitos homens agridem a mulher, às vezes na presença dos filhos, né? Então, tem vários fatores que fazem com que a mulher tenha dificuldade, a mulher em situação de violência doméstica, eu digo, de acessar o sistema de justiça. Aí leia-se polícia, defensoria, Ministério Público e o próprio judiciário. Mas mesmo assim, André, a gente observa alguns estados houve um acréscimo, por exemplo, do registro policial em relação à violência doméstica. Não é a realidade do Rio. Assim, os dados que a gente tem é que houve uma diminuição, por
exemplo, com meses desse ano, como janeiro e fevereiro. Tá? A gente teve uma diminuição dos registros policiais e, consequentemente, das medidas protetivas. Mas isso se deve, obviamente, ao que quem estuda isso, quem trabalha com isso na linha de frente, sabe que algumas mulheres estão com dificuldade, né? De sair de casa, dificuldade de falar no telefone, dificuldade de acessar, por exemplo, as redes sociais pelo controle, aquele homem, né, o seu, digamos assim, inimigo está dentro de casa, né? Está do lado dela, dorme com ela, né? Então, o que seria muito interessante, o Estado do Rio vem fazendo reuniões periódicas com essa rede, é facilitar os canais de denúncia, né? Divulgar informações para essas mulheres, para todas as mulheres, e os canais de denúncia, os telefones, o telefone da polícia, o telefone da justiça, o telefone da Defensoria Pública, do Ministério Público, né? Para que essas mulheres efetivamente possam acessar, tá, a justiça se elas precisarem. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Esse fenômeno da violência doméstica, esses abusos que acontecem, eu acho que é um fenômeno global, não é uma característica da sociedade brasileira. Você que tem estudado isso, né, e tem certamente feito um estudo de direito comparado, examinado outras sociedades, como é que você vê isso? Você acha que a sociedade brasileira, que é sem dúvida nenhuma uma sociedade machista, patriarcal, de violência doméstica do que outras sociedades, ou não? Ou isso é um retrato global, é um retrato das sociedades em geral? Como é que você vê isso, esse fenômeno da violência doméstica no mundo, nas sociedades, através do mundo? A violência contra a mulher, ela tem praticamente em todos os países, né? A gente tem relatos de alto índice de violência contra a mulher na Espanha, né? Na França, inclusive atualmente, nesse momento de pandemia, alguns países como a França e a Espanha, tá? Começaram instituíram campanhas, inclusive de ajuda às mulheres nas farmácias, nos supermercados, que são os únicos lugares permitidos para as mulheres acessarem nesse momento de pandemia, aliás, para todas as pessoas. Então, na França teve também um índice, e tem um índice altíssimo de violência na Espanha. É claro que nesses países, considerados países, né, de primeiro mundo, desenvolvidos, você tem uma rede de assistência e de enfrentamento mais forte, mais estruturada. Existe mais recurso, orçamento, para que essa rede acolha essa mulher. Não quer dizer que não tenha, obviamente, a violência institucional em todos os lugares, mas existe, digamos assim, por esses governos, uma injeção de verbas, de recursos, para que essa política pública para coibir essa violência seja mais estruturada. No Brasil, o que a gente observa, alguns outros fatores que também podem contribuir para esse índice alto de violência. A gente tem aqui enraizado na nossa sociedade um machismo e um patriarcado extremamente forte, né? E isso aí vem do período, né, André, de colonização, né? Isso aí obviamente, desde ali do início ali no Brasil, quando foi colonizado pelos portugueses, já traziam ali, dentro desse contexto, essa questão da dominação e da supremacia masculina, né? Até a questão racial também, isso tudo aí é o período colonial, né? Só que nós aqui no Brasil não conseguimos ainda fazer essa ruptura na história, tanto em relação à desigualdade social, né, de uma forma geral, que engloba aí a desigualdade de gênero e a desigualdade racial. Então você vê que nós perpetuamos ainda discriminações, preconceitos contra as pessoas negras, né? E contra as mulheres. Então, aquele sentimento ainda de dominação, que é muito enraizado no Brasil, por exemplo, a questão do patriarcado, que é um sistema social de opressão, efetivamente, em relação às mulheres, né? E aí, isso tem uma história, né? Quem quiser assistir, tem um filme que eu acho
super recomendável assistir, principalmente na pandemia, que é o filme Desmundo, né, que fala sobre o período de colonização e como foi o sistema de embranquecimento das famílias, né? Como eles trouxeram as meninas jovens ali de Portugal para se casarem com os colonizadores aqui, para embranquecer a família, e como que essas meninas e essas mulheres jovens ali, órfãos da época de colonização, eram meninas portuguesas que vinham naquelas naus, naquelas embarcações, para se casarem com os colonizadores que estavam aqui, e ali começou toda uma sorte de opressão, de dominação, como essas meninas foram tratadas aqui, né? E isso a gente não conseguiu fazer essa ruptura. Ainda existe na sociedade de que o preconceito contra as mulheres, né, o sexismo, né, que tem ali as bases e as raízes também na questão do patriarcado, né? O sentimento de posse está aí inserido aí, né, André? Mais uma vez eu cito o exemplo dessa moça que morreu hoje, vítima de feminicídio no Brasil, e outras tantas devem ter morrido hoje, porque a cada 2 horas uma mulher sofre um feminicídio no Brasil, isso dados reais, quer dizer, é um número muito absurdo. O sentimento de posse e de dominação que o homem tem em relação à mulher. E como é que a gente faz essa ruptura, André? Essa é a pergunta, é o desafio, né, que a gente tem para enfrentar no Brasil. Por quê? A gente está ouvindo recentemente discursos extremamente misóginos em relação às mulheres, extremamente machistas, né? Isso vem aí estruturado, né? O machismo, a violência contra a mulher e o patriarcado, assim como o racismo, ele é estrutural, ele está em todo o sistema introjetado, né? De tal forma que para se fazer essa ruptura, a gente vai ter que discutir uma nova sociedade, talvez, entende? O que a gente pode fazer? O que eu acho que a gente pode tentar melhorar, né? E aí eu estava lendo ontem um livro que eu vou recomendar aqui, né? Que é do Boaventura de Souza Santos, aqui para uma revolução democrática da justiça, né? Eu estava lendo ele aqui, tem um capítulo que ele fala muito importante sobre a formação, sobre o ensino jurídico, e a formação, principalmente dos operadores e das operadoras da justiça, né? E ele estava dizendo, quer dizer, a gente vai ter que mudar todo o nosso sistema curricular, toda a nossa grade curricular, principalmente, André, das faculdades de Direito, né? Porque as faculdades de Direito também não se adaptaram a essa nova realidade brasileira, que são as mazelas sociais, as desigualdades sociais que a gente vive. Quer dizer, a gente ainda cria, dentro das faculdades de Direito, ainda um estudo muito focado na dogmática jurídica, né? No Código Civil, no Código Penal, quer dizer, muito legalista, muito positivista. A gente vive o ensino jurídico ainda ele é extremamente positivista. Os concursos públicos de magistratura ainda exigem muito mais fortemente um direito penal, um direito civil, em detrimento de disciplinas e outras áreas humanistas, por exemplo, né? De ciências sociais e outros saberes. Isso tudo eu estou falando do direito. Mas como é que a gente quer melhorar a justiça? Como é que a gente quer melhorar a sociedade se a gente não tem esses ensinamentos? Né? Nem na faculdade de Direito, nem na magistratura. Quando você ingressa num concurso, aí é que você vai fazer um curso de formação que agora é mais focado na ética e no humanismo. Mas isso não havia há pouco tempo atrás. Né? É claro que eu não queria tirar o foco do patriarcado, do sexismo, mas isso tem reflexo na justiça. Né? Isso tem reflexo quando uma mulher, né, ou qualquer pessoa busca justiça, ela acha que a justiça vai solucionar o seu problema, que a justiça vai dizer o direito de forma adequada àquela situação. Mas como se a maioria, né, das formações e das faculdades não se exige que o juiz ou essa pessoa que vai aplicar o direito tenha essa compreensão contextualizada dos problemas sociais em que vivemos. Né? Então, todo esse sistema nosso ainda é um sistema de uma justiça ainda opressiva, de uma justiça ainda que
não ouve os movimentos sociais, né? Que não ouve os movimentos, por exemplo, feministas, os movimentos negros, quer dizer, e são essas pessoas que mais buscam a justiça. Então, para fazer essa ruptura desse sistema extremamente colonial, capitalista e patriarcal, só mesmo fazendo uma grande ruptura, e eu acredito que isso tem que ser através da educação, André. Eu estou de acordo com você, eu bato muito nessa tecla, já há muitos anos que eu tenho falado com isso em todas as manifestações em que eu posso. Eu falo que realmente você não tem como transformar uma sociedade senão através de uma grande revolução cultural, né? Eu falo revolução no sentido amplo da expressão, de um projeto, né, cultural, um projeto de governo em que se busque privilegiar, dar preferência à educação, uma educação desde a educação básica, fundamental, educação médica e educação superior. Porque só assim a gente consegue mudar, Adriana, porque sem você mudar cultural, você não soluciona muitos problemas sociais. Eu não tenho a menor dúvida disso. Agora, eu queria ir um pouquinho mais longe, porque para a gente entender bem o fenômeno do feminicídio, da violência doméstica, eu acho que era importante a gente analisar outras particularidades da cultura, da sociedade em que a gente vive. Por exemplo, há um índice maior de violência doméstica, de casos, estou dizendo proporcionalmente, de violência doméstica em estratos da sociedade que são economicamente menos privilegiados, quer dizer, as pessoas mais carentes, mais pobres, tendem a praticar mais violência do que pessoas de classe média alta. Esse é um primeiro ponto. Segundo, qual é o papel que a religião tem nesse problema aí? Você acha que a religião, que também tem um lado machista muito forte, estou falando principalmente da religião cristã, né, que é predominante aqui no Brasil, e com isso englobando catolicismo, os evangélicos, enfim, várias denominações cristãs, que, inegavelmente, discriminam, né, o papel do homem e da mulher. Né? Basta falar entre os católicos que há uma grande distinção aí, né, entre quem pode... Padre tem que ser homem, não pode ser mulher, para início de conversa. Mas na religião judaica também nós encontramos essa distinção. Me lembra muitos e muitos anos, eu ainda era um jovem magistrado de primeiro grau, eu fui a um funeral judaico e não conhecia nada, como conheço muito pouco ainda da religião judaica e dos rituais, etc. E me impressionei que as mulheres nesse funeral, nessa sinagoga, ficavam no andar de cima e os homens no andar de baixo. Havia uma separação entre o homem e a mulher. Então eu fico pensando em quanto que a religião desempenha um papel talvez de reforçar essa distinção, esse machismo, esse patriarcado. O que você pensa? Primeiro, a questão social, das classes sociais. Segundo, da religião. Como é que você vê isso? Então, Andréa, na verdade, assim, a violência doméstica, ela não distingue raça, cor, religião, classe social, pela realidade que eu tenho, né, pelo lugar, meu lugar de fala de uma juíza que atua na violência doméstica aqui do Rio, tem todas as classes sociais, tanto mulheres com escolaridade alta, né, com mulheres com ensino fundamental ou com mulheres analfabetas, quer dizer, todas as mulheres sofrem violência de gênero nas relações afetivas. Não o que ocorre é que as mulheres... Então. Não está relacionada à classe social, tá? Eu estou falando isso porque, inclusive, eu tenho visto até, assim, mais casos, inclusive, recentemente, de mulheres com escolaridade até bem alta, tá? Com mestrado, algumas até com doutorado, com cargos públicos ou privados, quer dizer, atinge todas as mulheres. O que a gente vê é que as mulheres pobres, as mulheres recorrem mais facilmente, digamos assim, recorrem mais à polícia para resolver suas questões quando sofrem. A divulgação da Lei Maria da Penha, eu acho que é bem importante, como tem se feito várias campanhas. Agora, as mulheres com mais recursos, digamos assim, elas tentam ainda reverter a situação. Às vezes, né, contratam seus advogados, têm mais recursos sociais, terapia, elas tentam sair do processo sem buscar
aquela situação, por exemplo, o sistema de segurança pública. É claro que agora a gente tem visto já uma procura bastante acentuada por essas mulheres pela parte criminal mesmo, porque depois da Lei Maria da Penha a gente sabe que esse tema tornou mais visível, né? Esse tema ele tornou mais recorrente. Então as mulheres também estão mais sabendo dos seus direitos, onde procurar ajuda, né? O índice, por exemplo, quando a gente vê uma morte, um feminicídio, isso também é muito ruim, mas serve de alerta para que outras mulheres que estão assistindo e presenciando isso, poxa, pode ser que isso aconteça comigo. Por quê? Porque a violência ela tem um escalonamento, né? Por isso que é importante a gente falar, e a cartilha até que a Emerge divulgou recentemente, né, sobre sinais, como perceber alguns sinais da violência. E esse comportamento controlador, né, as expectativas muito grandes em relação àquela relação, isso acontece tanto em relação da mulher que reside numa comunidade, uma mulher pobre, como uma mulher com condições financeiras um pouco melhor. Isso não tem distinção, tá? Feito esse início, esse preâmbulo, a gente tem a questão, sim, que você falou da religião, que é preocupante, né? Principalmente algumas religiões que reforçam esse sistema patriarcal, né? Esse sistema de submissão, de subalternidade da mulher naquela relação. Por exemplo, de que a mulher é a rainha do lar, né? De que a mulher tem que fazer e sempre se submeter aos desejos do homem, que a mulher é responsável por tornar o lar, enfim, harmônico, né? Então, coloca na mulher uma carga e uma sobrecarga muito grande. Algumas religiões reforçam isso. Eu ouvi até recentemente de que em uma determinada religião havia um índice alto de violência que as mulheres realmente tentam falar primeiro com seu líder religioso, quer dizer, e aí quando vai ver esse processo da violência, esse escalonamento vai aumentando e às vezes a mulher realmente ela não consegue sair. Por quê? Porque a religião realmente faz com que ela permaneça naquele isolamento, né? Naquele isolamento, dizendo assim, a família é o mais importante nesse momento. Então, toda religião que tem muito essa questão de fortalecimento de família em detrimento das autonomias e individualidade daquela pessoa, é preocupante, porque não que a religião não seja importante, principalmente num momento como esse, você ter a sua religiosidade, você ter as suas crenças é muito importante para você tornar a sua vida melhor, só que você tem esse outro lado, de que você também, obviamente, tem o direito de viver uma vida livre de qualquer opressão, de qualquer violência. É muito triste você ver mulheres que ficam totalmente isoladas, que ficam totalmente naquele ambiente confinado e não registram uma ocorrência policial, como foi o caso dessa moça hoje, segundo relatos da família vindos da imprensa, de que ela sofria violência, mas ela, em nome da família, entende? Daquela família idealizada, ela sonhou em casar com aquela pessoa, é pai dos filhos, ela vive numa casa que, na verdade, é uma casa em que ela vive muita violência, mas às vezes a própria religião pode fortalecer isso, então é um alerta, né? Por quê? Porque a moça morreu, né? Vítima de feminicídio. E esse é um fenômeno que a gente não pode menosprezar. E nesse momento a gente tem vários fatores de risco, André, que aumentam muito a possibilidade de um feminicídio. Entende? A pandemia. A pandemia. O confinamento, ele pode propiciar, tá? Tem vários fatores de risco, até lembrando que o Conselho Nacional de Justiça, junto com o CNMP, recentemente publicou uma resolução criando, instituindo um formulário nacional de risco. Foi publicada em março essa resolução, número 5. Depois, quem quiser, eu disponibilizo tudo o que eu estou citando aqui na Emerge, para quem tiver interesse.
E ali, dentro daquele formulário, tem várias situações de risco que você vê que nesse momento de pandemia podem se exacerbar. Por exemplo, o uso de álcool nesse momento, André, É tá? mesmo? O acesso rápido e fácil à arma de fogo, tá? Uhum. Por exemplo, aquele controle excessivo, por exemplo, aquele homem que controla o celular da mulher, que controla os contatos da mulher, aquela invasão de dispositivo eletrônico, todos esses fatores, o isolamento, quer dizer, ela não pode sair, ela não pode procurar uma amiga, ela não pode procurar a família, porque ele está ao lado, né? Todos esses fatores, nesse momento de pandemia, e o ciclo da violência, né? Aquela mulher pode estar correndo mais risco de sofrer ou uma violência mais grave, Uhum. uma reincidência da violência, e os Uhum. ânimos estão muito exaltados. Tem um outro fator que eu esqueci de falar, que é a questão, né, André, do desemprego, por exemplo, né? De cara, O homem fricção. é, o homem desempregado, porque está um índice enorme de desemprego, a gente sabe por conta da pandemia, e essa mulher, que grande parte das mulheres, principalmente, trabalham no mercado informal, né? Também estão desempregadas, às vezes têm que ir para a fila em busca do auxílio emergencial, dos programas sociais do governo. Quer dizer, todos esses fatores fazem com que aquela tensão aumente dentro de casa, né? Uhum. Então, o acesso ao álcool dentro de casa, a gente vê propagandas de bebida e direto, até delivery de bebida, isso é preocupante. O acesso à arma e às facas, os objetos pérfuro-cortantes nas residências, tudo isso junto e misturado, É, cria um né? problema. É. Cria um problema, né? É importante, Então, a cartilha é importante a gente mencionar e depois deixar indicado, né, que essa cartilha foi publicada, né, exatamente para divulgar o problema da violência doméstica, do feminicídio, quais são os sinais, quais são as autoridades que podem ser procuradas, como é que funciona o sistema de proteção de segurança em relação a esse problema da violência doméstica. Então é importante a gente mencionar que você elaborou essa cartilha está à disposição. Como é que as pessoas podem acessar essa cartilha? Onde encontrar, Adriana? Fala aí para as pessoas. então, essa é uma cartilha bastante informativa. Eu estou vendo Aham. várias pessoas mencionando aí, falando de apoio psicológico, que é muito importante. Nessa cartilha, o apoio psicológico é muito importante nesse momento de pandemia, porque o confinamento adoece, né? As pessoas estão Opa. muito tensas, né? E os efeitos psicológicos dessa pandemia a gente ainda vai, eu acho que até ver aumentar. Mas na cartilha, é importante que essa cartilha ela está publicada no site da Emerge, lá em publicações. Se você digitar cartilha confinamento Covid-19, você vai ter ela ali. É possível fazer um download em formato livro e ser divulgado aí nas suas instituições, ou para familiares, amigas, né? Quanto mais pessoas difundirem, disseminarem essa informação, a gente vai estar trabalhando com a prevenção à violência, ajudando, muitas vezes, uma amiga nossa, uma conhecida, que conhece uma moça que está sofrendo. Eu mesmo tenho recebido vários WhatsApps de mulheres, Adriana, no meu prédio, classe média, tá? Não estou falando nem... imagino nas comunidades como que não estão as coisas. Então, assim, Adriana, no meu prédio eu estou ouvindo todo dia, aí a polícia chega, eles dizem que é briga de casal. Quer dizer, eu tenho recebido muito esse tipo de informação de pessoas conhecidas de que, nesse momento da pandemia, realmente as pessoas estão muito mais tensas e isso pode culminar com um processo de violência doméstica, né? Uhum. Então, nessa cartilha, você tem ali, André, é muito interessante, que ela tem vários momentos da cartilha, mas tem um que é o plano de proteção para essa mulher que está sofrendo violência, o que ela deve fazer se ela está sofrendo violência, né? O que ela deve guardar, né? Como que ela deve agir e, sobretudo, André, a cartilha divulga
os telefones do Nudem, da polícia, né, do Tribunal de Justiça, que a gente tem um observatório judicial, fala também do Ministério Público, né, fala dos centros de atendimento às mulheres, que é a rede de enfrentamento à violência contra a mulher do nosso estado e município, que é claro que a gente gostaria, né, que isso tivesse em pleno funcionamento de uma forma mais integrada, mas a gente enfrenta dificuldades, principalmente orçamentárias, mas essa cartilha, ela vem passar esse tipo de informação para que as mulheres, dicas importantes, né? A Adriana Mota tem dicas sobre o que fazer antes e depois da violência, que muitas mulheres ficam perdidas, sem saber para onde ir, né? E é importante, André, que a gente tem aqui no nosso estado casas, abrigo, para essas mulheres sigilosas, que essas mulheres podem ir, por exemplo, até que a situação dela, até que ela repense o que ela vai fazer e que ela pode levar os filhos dela. É muito importante que essas mulheres saibam disso. Existe uma rede que funciona no estado, claro que com dificuldades, porque é um estado que vem sofrendo muito com a pandemia, a gente está vendo aí falta de leitos, falta de tudo, né? A gente, infelizmente, o estado vem sofrendo muito, o estado do Rio, como o Ceará, como outros estados, como o Pará, Amazonas, né? O estado do Rio é um dos mais atingidos pela pandemia. Isso também se reflete na questão do atendimento às mulheres, né? Porque fica tudo muito mais difícil, principalmente nesse momento. Então, é importante que as mulheres tenham um canal como esse, que é a cartilha, e tem pessoas aqui pedindo para a gente falar, André, um pouquinho sobre a violência psicológica, né? Eu ia te fazer essa pergunta. Gatilhado, porque quando a gente fala na violência contra a mulher, a gente pensa na violência física, né? Nas agressões, enfim, muitas vezes até que redundam. Mas não se resume a isso, a violência contra a mulher. A violência pode ser uma violência que muitas vezes é até pior, em algumas circunstâncias, que essa violência psicológica. Como é que você define essa violência psicológica? Como é que você vê isso? E como é que se pode agir em caso de uma violência que não é física, mas é uma relação abusiva, psicológica? O que a mulher pode fazer numa situação dessa, hein? Tem alguns sinais, né? A cartilha fala de alguns sinais, né? O controle excessivo, né? Aquela mulher que não pode fazer nada, não pode ter acesso às redes sociais. E aí, a Lei Maria da Penha é muito interessante, porque no artigo 7º da Lei 11.340, fala bastante coisa sobre o que é violência psicológica. Eu não vou ler tudo, porque é bem grande, mas ela fala assim, em resumo, né? Que é qualquer conduta que cause dano emocional àquela pessoa, tá? Diminuição da autoestima e prejudique ou perturbe o pleno desenvolvimento daquela mulher. Por exemplo, aqui eu estava acabando de falar para você, a questão que visa degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças. Por exemplo, a mulher quer professar uma religião e ele outra, e ele obriga que essa mulher vá, vamos dizer assim, mudar de religião porque ele quer, porque ele é o dominador da relação. As ameaças, né? O segundo maior índice de crime contra a mulher no nosso estado é o crime de ameaça. Primeiro é a lesão corporal, que é a violência física, que causa um dano físico, à integridade física dessa mulher. Em seguida, a ameaça, tá? E a gente não pode desprezar, porque eu lembro quando eu era de Gecrim, ou mesmo na época de outra vara, tudo, a ameaça era um crime assim, de menor potencial ofensivo, considerado, e até hoje se não for praticado contra a mulher no âmbito doméstico, né? O crime de ameaça é de 1 mês a 6 meses, é uma pena desse tamaninho, né? Só que a ameaça na violência doméstica, que é considerada uma forma de violência psicológica, ela pode ser concretizada num estalo, tá? Então, a gente tem que ter muita cautela com o crime de ameaça,
tá? Várias mulheres foram ameaçadas antes de morrer, de serem vítimas do feminicídio, como o caso de hoje, para que eu ilustrei o início da live. Esse contexto desse crime de hoje é um contexto muito recorrente de feminicídio. A mulher foi ameaçada anteriormente, ela não teria sofrido, no caso dela especificamente de hoje, eu não sei, da violência física, mas grande parte das mulheres já sofriam ameaça, violência psicológica, né? Eu vou te matar, né? E ameaças de outras naturezas, por exemplo, se você não ficar comigo, não ficará com mais ninguém, se você não for meu, não será de mais ninguém. Frases desse tipo que você vê hoje muito nos processos de feminicídio, né? E nos processos de lesão. Constrangimento, aquela humilhação, xingamentos, né? Principalmente os crimes de injúria, né? Que também tem bastante recorrente. Vigilância constante. Por isso que as farmácias e supermercados têm sido utilizados como grandes parceiros nesse momento de pandemia, porque muitos homens não deixam as mulheres saírem, a não ser para ir à farmácia ou ao supermercado. Então, acaba que essas farmácias acabam sendo parceiras desse tipo de campanha, né? Então, você tem o isolamento dessa mulher, por exemplo. A mulher não pode falar, não pode frequentar casa de amigas e agora, por exemplo, reuniões, não pode fazer ou só no horário que ele determinar. A gente acha que isso é muito longe da nossa realidade, né, André? A gente está conversando aqui, parece, nossa, mas tem gente que faz isso assim, né? Hoje mesmo a gente viu casos, insulto, chantagem, aquela limitação. Isso vai causando na mulher doenças, né, de ordem até mais sérias, psiquiátricas, como, por exemplo, a depressão, né? Síndrome do pânico, né? Síndrome do estresse pós-traumático, né? Eu acho que tem várias psicólogas aqui assistindo, quer dizer, são doenças que essas mulheres vão adquirindo durante esse processo de abuso, né? E a questão da culpa, porque ela fica com medo e se sente culpada de denunciar o seu marido, né? O seu agressor. Estou vendo comentários aqui de pessoas já, estou passando por isso, eu já passei por isso, etc. Isso é muito mais comum, Adriana, que a gente percebe, né, por relatos, pelas redes sociais, que esse é um fenômeno, um problema muito mais comum do que se imagina. Não é uma coisa que acontece com os outros. Acontece no nosso entorno, acontece às vezes ao lado da gente, não é? Ou com pessoas das nossas relações, da nossa família, etc. É um problema que é muito amplo, muito mais do que você pode imaginar. Eu acho que tem toda a razão. É um problema que é muito grave e muito mais amplo do que você pode imaginar. As pessoas podem imaginar. Você sabe, você não imagina, você constata, você vê isso, né, no seu cotidiano. Uma coisa que eu estou falando aqui, logo que você falasse nisso, que é para as pessoas, de uma vez por todas, poderem compreender isso. Assim, mas a violência pode ser contra o homem também. Não pode ser contra o homem, etc. e tal, e a violência doméstica não pode ser contra o homem. O que você diz para as pessoas que falam isso? Estatisticamente, não estou dizendo que não exista violência contra o homem, né? E nem estou dizendo que as mulheres não reagem à violência, né? A gente também não pode achar que as mulheres são passivas, estão apanhando, sendo ameaçadas. Algumas mulheres reagem, sim, têm condição de reagir, elas lutam para não sofrerem violência. Só que, estatisticamente, o índice de violência contra o homem é bem reduzido. 95% das vítimas de violência doméstica são mulheres. Quer dizer, e ainda mais mulheres negras. Houve, inclusive, um aumento de violência contra a mulher negra e uma redução de violência contra a mulher branca. Esse é um dado estatístico, dados de, inclusive, pesquisas recentes do IPEA, do Atlas da Violência, que a mulher negra está sofrendo mais do que os homens. E, estatisticamente, os homens sofrem muito mais a violência no meio urbano, né? Tanto é que até me colocaram já isso, mas grande parte das pessoas que morrem no Brasil de vítimas de morte violenta, né? Ou seja, de assassinato, são homens e negros. Sim, grande parte das pessoas assassinadas no Brasil são homens
pobres e negros que residem em comunidades. Ontem mesmo a gente teve, lamentavelmente, a morte de um jovem, de um menino, um adolescente de 14 anos, né? Então a gente lamenta isso. Esse é um fenômeno muito triste que a gente ainda tem que enfrentar, que é o racismo, principalmente contra a população negra e marginalizada que moram aí nessas comunidades, principalmente dominadas aí pelo tráfico e milícia. Agora, a diferença é que as mulheres morrem no contexto aonde? Doméstico e familiar. Tá? É muito mais difícil você ver a morte, né, de um homem dentro da violência, por violência doméstica. Ah, não existe? Existe. Claro que existe. Tem muitas mulheres, inclusive, que matam os companheiros. Mas, geralmente, essa mulher foi vítima há muito tempo de violência. Chega um estágio tal que ela não aguenta. E aí, isso é um outro fenômeno que tem que se estudar, que são as mulheres que matam os seus companheiros em função, inclusive, da violência doméstica que ela sofria anteriormente. Como uma forma de escapar de uma violência da qual elas não se sentem capazes de escapar de outra forma. Seria uma reação extrema, né, a uma violência ao longo do tempo nessa relação. Claro. Agora, isso aí, eu trabalho muito com esses dados e vejo a realidade, né? Eu trabalhei em GCRI antes da Lei Maria da Penha, esses casos de violência doméstica, a gente julgava isso nos juizados especiais criminais, antes de 2006, né? Que havia muita crítica com procedência, porque ali eram julgados os crimes de menor potencial ofensivo, você podia ter transação, você podia ter conciliação, não raras vezes eram as cestas básicas ali que eram fornecidas, às vezes tirando do próprio lar. Essa mulher era vítima 2 vezes da violência sofrida e também tinha que tirar os alimentos da casa dela para pagar. Quer dizer, era um fenômeno. E ali no GCRI era homem e mulher vítima que chegava para mim. E não chegava homem para mim vítima de violência doméstica, chegava ao contrário. 70%, 80% da minha demanda em GCRI, em Caxias, que era uma cidade até hoje, mas na ocasião não tinha muitos equipamentos ainda, não havia a Lei Maria da Penha em vigor, só chegavam crimes, obviamente, cuja vítima era mulher. Então você vê que realmente as mulheres no Brasil sofrem muito mais com a violência doméstica do que os homens. Por que eles não vão às delegacias registrar? E é uma outra questão, porque também tem a questão da vergonha, do medo, uma série de questões que podem ser estudadas nesse sentido, né? Mas é importante que a gente tenha isso em mente, que a gente saiba que grande parte das mulheres morrem no Brasil vítimas de violência doméstica e familiar, né? Isso aí é fato, né? A gente vive, e os homens não, os homens sofrem violência, mas, obviamente, no meio urbano, né? Na via pública, né? Vítimas ali de outras causas, conflitos de tráfico, de facções, milícia, questão de drogas, e as mulheres, em grande parte, fruto aí muito desse machismo, né, patriarcado que oprime realmente as mulheres que vivenciam relações abusivas, né? Isso aí eu estou vendo aqui a procura da rede de apoio à mulher vítima por mulheres, quer dizer, você vê também a questão da Lei Maria da Penha, ela tem um artigo muito importante, que é do artigo 8º, que é muito pouco comentado, que fala que para coibir a violência doméstica, você precisa se articular com essa rede de enfrentamento. Não adianta o juiz ou a juíza de violência doméstica achar que ele ou ela é o protagonista dessa rede. Não é. Na verdade, quando você fala em rede, todos têm a mesma importância naquele contexto. Qual é o objetivo final dessa rede de enfrentamento à violência? O acolhimento àquela mulher que está vivendo uma situação grave de violência de gênero. Entende? Deixa eu te perguntar uma coisa, Adriana. Vamos para esclarecimento do público que está nos assistindo, e depois isso vai ficar no YouTube. A gente, quando fala na Lei Maria da Penha, quando a gente fala nessa rede de proteção à mulher, etc., quem são os atores
né, desse fenômeno que nós estamos analisando. Por exemplo, eu estou vendo perguntas, já falaram aqui, o homem pode ser vítima da violência doméstica. Eu quero saber, em termos de proteção jurídica, de legislação, qual é a lei aplicável né, nos cenários que eu vou te mencionar. Que a gente está falando no caso tradicional da violência do homem contra a mulher no âmbito familiar. Ok. Como é que fica, então, o tratamento jurídico no caso de violência doméstica da mulher contra o homem? Isso é uma coisa. Como é que fica no âmbito jurídico o tratamento da questão quando isso envolve, por exemplo, mulheres que vivem juntas numa relação afetiva, tá? É aplicável a Lei Maria da Penha e também é isso que a gente recorre, tá? E se for uma relação homossexual entre dois homens. Então, eu queria colocar esses cenários para você, para que esclareça ao público como é que é a aplicação jurídica aqui no Brasil, nesses casos, né, do homem contra a mulher, que é o tradicional, no âmbito doméstico, da mulher contra o homem, ou entre duas mulheres ou entre dois homens. Como é que funciona isso juridicamente? Então, juridicamente é o seguinte, se o homem sofre violência contra ele, de qualquer natureza, inclusive no âmbito doméstico, ele vai ter toda a legislação também. Só que ele vai ter o Código Penal, que obviamente a Lei Maria da Penha ela já não prevê crime, né? Nem rito, né? Então, a não ser o descumprimento de medida protetiva, que é a alteração que houve do artigo 24. Mas, na verdade, o homem pode registrar ocorrência numa delegacia de polícia distrital. Ele vai ter as medidas cautelares do Código de Processo Penal. Uhum. Inclusive, proibição de aproximação e contato em relação a essa mulher. Se ele falar assim, estou sofrendo uma violência contra mim e eu não quero que essa mulher chegue perto, eu não quero ter contato com ela. Ele vai, registra e ele vai pedir ao juiz ou à juíza de uma vara criminal, se foi lesão corporal, porque aí, a depender do crime, né, e da pena combinada a ele vai registrar essa ocorrência. Se for lesão corporal, porque aí a pena vai a 3 anos, a pena máxima, então ele vai para uma vara criminal e o juiz da vara criminal comum vai conceder ou não as medidas de proteção que ele precisa. E o processo penal Lei Maria da Penha não é legislação específica. Não é Lei Maria da Penha, não é nada aplicável à Lei Maria da Penha, ele vai para uma vara criminal comum. Tá? Então, juridicamente, ele tem a proteção, ele tem a possibilidade de registrar. Então, é muito surreal, às vezes eu vejo assim, mas o homem não tem proteção. Tem toda. Claro que tem. Do Código Penal e do Código de Processo Penal. Ele que tome as providências e as orientações necessárias. Então, ele só não vai ter Maria da Penha, por quê? A Lei Maria da Penha fala em mulher. Vítima, mulher. Que aí depois a gente vai falar dos conceitos de mulher, que aí é outra coisa. A outra pergunta que você fez foi em relação à união homoafetiva. Foi isso? Isso. Então, união homoafetiva entre duas mulheres, a Lei Maria da Penha abarca expressamente. Uhum. Então, duas mulheres, se uma agride a outra, incide sim a Lei Maria da Penha e todas as medidas protetivas de urgência necessárias ali, tá? Inclusive, a gente recebe, não recebe muitos esses casos de briga, de violência entre união homoafetiva, mas recebemos sim, tá? Não com tanta frequência quanto nas relações hétero, né? Agora, entre dois homens, também a mesma resposta da primeira questão que você me fez. Uhum. Ele vai registrar a ocorrência e ele pode ter todas as medidas cautelares de proteção do Código de Processo Penal, tá? Prático, eu posso até te afiançar que essa resposta ela é unânime, assim, porque até hoje, assim, a Lei Maria da Penha é muito clara quando ela protege a mulher, a essência da lei, a exegese do legislador foi justamente dar proteção à mulher, porque ela é uma ação de caráter temporário, é uma medida de caráter temporário, é uma ação afirmativa dada à desigualdade de gênero, às assimetrias de poder
e prevalência do patriarcado, supremacia masculina. E, em função disso, enquanto nós vivermos num Brasil extremamente desigual em relação ao gênero, a gente vai precisar da Lei Maria da Penha. Quando a gente tiver uma sociedade mais igualitária, com homens e mulheres com os mesmos direitos e oportunidades, aí sim a gente não vai precisar da Lei Maria da Penha. Perfeito. Minha querida, eu queria que você fizesse uma publicidade que é importante, que é do seu livro, que é maravilhoso, Infanticídio. Você tem aí um exemplar para mostrar para a gente, não? Senão a gente posta aqui depois da live. Então, eu tenho o livro Feminicídio, e tenho o livro que vai sair agora, publicada a segunda edição. A primeira edição foi publicada ano passado, que é Lei Maria da Penha na Prática. Olha. Esse artigo, Lei Maria da Penha, esse livro, eu vou até pegar aqui, se vocês me esperarem um pouquinho, um segundo, já volto. Tá bem. Não, é importante. Depois a gente vai colocar aqui no site da Escola da Magistratura as referências todas que a Adriana está fazendo. Acho que até que já coloquei para a cartilha. Ó, um livro, olha. Já trouxe aqui, porque... Entendeu? Pegou lá e veio me trazer, entendeu? Muito bem. Esse aqui, ó, Lei Maria da Penha na Prática, vai sair agora esse mês a segunda edição, com todas as atualizações, porque a Lei Maria da Penha, Andréa, só nesse último ano, esse livro é de 2019, não tem nenhum ano esse livro. Nós já tivemos que atualizar, porque foram 7 leis, 7, alterando a Lei Maria da Penha, a última agora em abril. Então, nós tivemos que fazer toda uma atualização e ele vai sair fresquinho agora, a segunda edição, onde a gente enfrenta todos esses conceitos de patriarcado, de gênero, comigo e com a professora Lívia Paiva, que é também do nosso núcleo de pesquisa, e o livro Feminicídio, esse está na terceira edição, essa edição já é a segunda, e que aborda aí o crime de morte, né? E que é o feminicídio, que é a violência mais extrema que a mulher pode sofrer, porque acaba com a vida dessa mulher, infelizmente. É um tema bastante atual, né, André? Olha, eu queria pedir para você, então, depois mandar para mim, eu vou mandar colocar no site da Emerge as referências que você acha importante, a cartilha, os seus livros e qualquer outra literatura ou artigo que você acha importante, para que as pessoas possam dar mais, possam se aprofundar nesse tema que é muito importante, para que a gente tenha consciência. E outra coisa, Adriana, fica aqui a sugestão, acho que a live vai criando ideias, vai fazendo a gente pensar. Vamos levar essa sua cartilha para... Vamos ter contato com outras escolas de magistratura, com outros estados, e quem sabe levar... Não sei se o CNJ já recebeu essa cartilha, se ela já divulgou, porque essa é uma cartilha que interessa a todo mundo. De modo que eu acho que a gente tem que divulgar essa cartilha, a gente tem que fazer isso chegar aos lares, às pessoas. A gente tem que ensinar as pessoas, né, a questão da proteção da mulher, do problema grave que é a violência contra a mulher. Então, vamos depois conversar, depois da live, sobre isso, para a gente levar essa cartilha para mais longe. Tá bom? Com certeza. Eu acho que o CNJ já recebeu, pelas redes sociais a cartilha já foi disseminada para vários grupos e foi criado um grupo de trabalho agora no Conselho Nacional de Justiça, que eu faço parte também, e eles pediram que o CNJ-MB se inspirasse na cartilha da Emerge para fazer, mas ela não foi enviada oficialmente. Eu acho que seria importante que você fizesse esse envio formal para todas as escolas, para as faculdades de direito, porque está numa linguagem muito acessível, mesmo quem não é do direito vai entender, porque às vezes a gente fala difícil, nós que somos do direito temos essa linguagem, às vezes, jurídica, o que não é fácil. Então, a gente tem que tornar tentar uma linguagem mais acessível e, sobretudo, não sexista, né, Andréia? Sempre que for falar
fala, porque nós não estamos incluídos e incluídas, né, no artigo definido masculino. Então, essa linguagem não sexista, é uma linguagem inclusiva, ela deve ser sempre, principalmente pelas nossas escolas judiciais, e lembrando que a Infam está realmente com essa questão também de gênero, e aí emerge aí com o nosso núcleo de pesquisa, né, André, que a gente vai divulgar uma pesquisa aí daqui a pouquinho sobre feminicídio no estado do Rio, é uma pesquisa inédita. Então, a quem tiver interesse, depois a gente vai disponibilizar para divulgar, e os resultados devem ser até final de junho. A gente está divulgando os resultados dessa pesquisa da Emerge, do Núcleo de Pesquisa em Gênero e Raça